Se eu tivesse de fazer um resumo da história de Moçambique, ia dizer 10 anos de guerra, em que aglutinamos forças, sempre existissem ideologias eram diferentes, pelo menos objetivos diferentes, com muito sangue, como todas as guerras, muitas traições internas e etc. Depois, primeiros anos da independência, ideologicamente orientados, impiedade total contra todos que não pensavam na linha correta, o que levou a justificar, de certa maneira, a Guerra dos 16 anos. Depois entramos na reconciliação, mais do que reconciliação, no multipartidarismo, depois dos acordos de Roma, mas esse processo levou à fragmentação socioeconómica do país, com grupos aproximar-se ao partido no poder para serem ricos, acumularem grandes riquezas. Tivemos isto evidenciado no processo das dívidas ocultas. É daqui que quero começar. É que em Moçambique houve a historiografia, um debate, sobretudo com o livro do Como, seguido de pequenos livros sobre sangue, etc., e até ajudado pelo livro da Janete Mondlane, que desconstruiu certos paradigmas, uma historiografia de falsas verdades que tinha sido inculcado na opinião pública desde a independência. E isto aqui foi sem grande importância, infelizmente não há grande debate de ideias, mas ficou a ideia de que nem tudo ou muito do que nos foi dito não correspondia à verdade. Mas isso foi subterrado, isto não teve consequência. Do ponto de vista económico, nós tivemos as dívidas ocultas, que por forças externas, FMI, Banco Mundial e alguns países, embaixadas da Suécia, etc., levou até o julgamento. Mas qual é a consecução geral? Nós temos pessoas culpadas, claramente culpadas, algumas na cadeia, mas o poder político que facilitou isso nunca foi culpabilizado, etc., levou até o julgamento. Mas qual é a consecução geral? Nós temos pessoas culpadas, claramente culpadas, algumas na cadeia, mas o poder político que facilitou isso nunca foi culpabilizado ele próprio. Nós temos um processo em curso em Londres ou em Nova Iorque, e o que estamos a ouvir é que supostamente o presidente atual em exercício teria grandes responsabilidades. Aqui chega o problema. Como é que nós podemos ter um presidente que é chefe do serviço de informação, é chefe da defesa, do interior, é chefe do país, é o primeiro juiz do país, a governar com todos os privilégios que o exercício do poder lhe confere, mas ao mesmo tempo com uma pistola apontada na têmpia? Se ele sai amanhã, os ingleses e a Primevest pensam em fazer um processo. Isso. Não sabemos o que estão a pensar nos Estados Unidos, nem a nível interno. Esta situação é má, porque qual é a atitude humana? Se eu, ficando no poder, continuo a ter isenção, eu vou tentar ficar no poder, custe o que custar. E se isto acontece, mete em perigo grandes aspectos da sua soberania, da Constituição, até a mesma unidade do país, porque sobre Cabo Delgado sabemos pouco e nada, sobre ruandeses sabemos pouco e nada, e as veleidades do canal de Moçambique dos franceses estão mais do que claras. Como fazer para ultrapassar esta situação, para dar confiança e permitir, para pegar as palavras de Togliatti, de olhar para frente, de pensar que é muito mais importante o que temos pela frente do que aquilo que temos pelo passado, por quanto doloroso possa ser para muitas pessoas. Então, como fazer a reconciliação, como recriar confiança, como permitir ao governo atual, o presidente, de saírem sem deixar mágoas e mágoas no nosso viver em comum que podem ter consequências desastrosas. Bom, naturalmente ninguém tem uma resposta certa, mas eu acho que primeiro nós temos que voltar a pensar